Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal mais um programa Opinião. Como vai? Vai bem? Pois é, e o Opinião de hoje vai falar aí sobre saúde pública. Na verdade, a gente convidou o secretário Gilberto Figueiredo, que aqui está a postos já, nesse momento, né, para fazermos aí um balanço daquilo que houve em termos de ações por parte do governo do Estado de Mato Grosso, por parte da Secretaria de Estado de Saúde. Sabe-se que o trabalho não foi fácil, como continua não sendo fácil neste fim de ano. Já foi pior, é verdade, não é? Mas ainda estamos em estado de alerta e vamos saber os detalhes de tudo que vem por aí também, né? As perspectivas, tudo isso e muito mais. E a sua participação, caso você tenha alguma pergunta, 99932, ficou preto ali no fundo, o que foi? 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião para você interagir com a gente. É um prazer imenso, satisfação imensurável ter você todas as noites aqui. Aí há mais de 600 programas, né? 1 ano e 7 meses juntinhos, todas as noites aqui com o programa Opinião. Que tem ele sempre, Gorenberg Alves, meu parceiro de bancada. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que está aí, ó, ligadão, ligadona, não é, no Opinião aí também pela internet. Muito obrigado pelo carinho da companhia, seja pelo www.gazeta digital, como também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão pela companhia de verdade. Assim como eu também agradeço ao Gilberto Figueiredo, secretário, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado mesmo por atender sempre que a gente convida ele. Só não vem se não puder mesmo, se não tiver em condições de vir. Mas quando tem, bate pronto. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Já pergunto aí, rapaz, temos o que comemorar ou ainda é cedo, não é? Por que eu pergunto isso? Porque final de ano, tem gente aí se preparando para as festas, não é? Que sempre ocorrem no final do ano, seja no Natal, seja também na virada do ano. Temos ou não temos o que comemorar e qual é a orientação para esse fim de ano aí aos nossos mato-grossenses? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lolenberg. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Opinião. Sempre um prazer enorme estar aqui. Eu acho que nós precisamos ser um pouquinho mais otimistas. Temos a comemorar, sim. Hoje, inclusive, é um dia que nós não temos registro de óbitos por Covid no estado de Mato Grosso. Nós temos uma situação hoje muito mais confortável do que tivemos desde o início dessa pandemia. Então, nós temos que comemorar. Eu acho que é um avanço grande da ciência que nos permite ter uma perspectiva mais próxima para que a gente possa conter e controlar essa pandemia. Por isso, eu sou otimista. Nós estamos num cenário muito melhor, desde que a população venha a entender que ainda é um momento de muita prudência e continuarmos com os controles, porque não chegamos aqui por acaso, nós chegamos aqui pelo empenho e dedicação de todos que se sacrificaram ao longo dessa pandemia para que a gente pudesse ter um cenário maior, principalmente daqueles que procuraram a vacina e estão ajudando a bloquear a disseminação do vírus no estado de Mato Grosso, mas comemoramos, mas com prudência para que a gente possa ter mais um tempo ainda de controle e aí chegar num cenário muito melhor. Pois é, essa palavra prudência foi até a base da minha pergunta, porque se eu tenho que ter prudência, o que eu devo fazer nesse fim de ano, rapaz? Porque eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, tenho, enfim, aí eu, como tradicionalmente ocorre, eu tenho o hábito de reunir todo mundo e fazer fazer uma quermesse, dizia lá nos antigos, diziam quermesse, né? Fazer algum tipo de comemoração. O que se deve fazer aí? Eu estou falando eu, mas no sentido figurado, não sou eu propriamente não vou fazer nada não, mas se a pessoa quiser fazer, como é que é? Eu vou responder a sua pergunta, mas primeiro vou fazer outra. Você foi vacinado? Graças ao Divino Pai Eterno, 2 vezes, está vindo a terceira aí, que eu vou vendo ainda como que vai ser a programação, mas já fui vacinado. Pois é. Com louvor. Então você provavelmente na sua quermesse, na sua reunião familiar, você vai querer estar no convívio na sua casa com pessoas que foram vacinadas, não é isso? Então eu acho que nós devemos sim comemorar o Natal, o nascimento de Cristo, reunir a família,
logicamente com uma certa limitação, todos vão comemorar. Mas também com prudência. A prudência diz o seguinte: eu não chamaria na minha casa para um evento alguém que não está preocupado com a sua imunização, que vai colocar em risco seu pai, sua mãe, seu irmão, sua família. Então, a prudência que nós pedimos é respeitando o direito individual que as pessoas têm, mas se preocupando também com a segurança coletiva. Isso vai ocorrer no Réveillon, isso pode ocorrer no Carnaval, você pode comemorar o Carnaval na sua casa, na sua família, mas preferencialmente evitando uma grande aglomeração, né, em praça pública, com reunião de milhares de pessoas. Aí, logicamente, nós estamos dando sopa para o azar. Gilberto, Lorenberg, vou te passar já a palavra, mas eu só vou fazer uma provocaçãozinha aqui, então. Então, assim, vamos, sem querer te colocar na saia justa, mas numa reunião familiar, numa festinha na sua casa, você, eu não vou falar que você exigiria o cartão, né, o passaporte, mas você faria essa pergunta: ó, vai ter uma festa lá em casa de fim de ano e você está vacinado? Não. Então, fica para a próxima. Seria mais ou menos isso, não? É isso, simples, direto, não há fazer rodeio a respeito disso, né? Se eu estou convidando alguém para ir à minha casa, é alguém que eu tenho muita consideração e gosto dela. Mas acredito que a pessoa também deve ter esse sentimento recíproco em proteção à minha família. Então, eu acho que, respeitando a decisão daquele que não quer tomar a vacina, mas também deve respeitar a nossa decisão de proteção. Então, eu não teria problema de fazer isso. Ok. Né? Eu acho que é mais prudente fazer isso e até uma oportunidade para convencer aquelas pessoas que nós gostamos, que amamos, a se protegerem um pouco mais. Fica a dica aí, viu? Eu queria saber exatamente isso. Ele falou na bucha, tem que ser assim, tem que ter seus critérios, né? Você tem, quem diz respeito, quem se responsabiliza por você e sua família, é você e sua família. Então, é prudente que se crie as regras devido a esse momento tão difícil que a gente está passando aí. Agora sim, professor. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha e ganha muito com a sua presença. Muito obrigado. Secretário, eu vou aproveitar as respostas que o acabou de nos dar e me permita trazer um trecho, aliás, vários trechos curtos de uma matéria que saiu hoje no site TV Única, e eu gostaria muito da reflexão do senhor. Entre aspas, Mato Grosso segue entre os estados com piores índices de vacinação, ao ser comparado com outros estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul, que estão com 82% e 72% respectivamente, consagrados estados com maiores coberturas vacinais do país. Atualmente, mais de 50 municípios de Mato Grosso estão abaixo da média de cobertura vacinal feita no estado. Mais de 200 mil pessoas ainda não completaram o ciclo vacinal. Fecham aspas. Eu tenho duas perguntas para fazer ao senhor, secretário, muito rapidamente. Na primeira delas, na opinião do senhor, o que leva Mato Grosso, ou quais são os fatores que possibilitaram esse quadro, que, de acordo com a matéria, como um dos piores estados em termos de vacinação? E o segundo, com ainda 200 mil pessoas sem as 2 doses da vacina. Ele cita a fonte aí? Isso, é do site TV Única de hoje. Pois é, mas o site, ele cita alguma fonte para chegar a essa conclusão de que é o... Parece-me que é uma entrevista com o próprio secretário. O senhor que falou mesmo? É. Bom, primeiro, na minha entrevista, eu não usei Mato Grosso, é um dos piores estados em cobertura vacinal. Por isso que eu perguntei. Até porque não é um dos piores, né? Nós estamos ali na categoria mediana entre todos os estados da federação. Tem muito estado aí com performance muito pior do que a nossa. Mas é correto afirmar que essa performance não é a que nós gostaríamos de ter, né? Até porque tem vacina disponível para vacinar. Então, alguns municípios são dignos de aplauso das estratégias que fazem cobertura vacinal, mas outros vão ter que retornar para a sala para discutir os aspectos daquilo que estão fazendo. Não são 200 mil, infelizmente, que não se vacinaram, né? Eu cometi um equívoco na hora que eu afirmei esse número. 460 mil pessoas são faltantes, não compareceram na vacinação, em que pese
são públicos elegíveis para vacinar. Sem completar o esquema vacinal, nós temos 958 mil pessoas ainda no estado de Mato Grosso. Então, é um número bastante robusto. E nós temos aí 74 municípios que estão abaixo da média no estado de Mato Grosso. Ou seja, nós temos 140 municípios. Temos praticamente 50% dos municípios com performance inferior à média. E alguns municípios com performance muito sofrível comparado com a média do estado. Então, nós já tomamos decisão no COI, que é o Comitê de Operações e Estratégia, levamos o assunto até a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, discutimos isso com o COSEMES, que representa secretários municipais de saúde, e com alguns promotores. Então, agora nós vamos ter que dar devida publicidade dessa performance e fazer reuniões regionais, né? Discutir lá no polo qual é o problema que leva municípios a terem performance. Eu não vou citar o município para não criar um desconforto, mas essas informações estão no nosso painel. Tem município com cobertura de 21% da sua população, né? Isso é muito preocupante, né? E alguns municípios que têm performance ruim, querendo promover eventos com aglomeração de pessoas. Então, eu defendo a tese que muitos estão cobrando assim, do secretário, do governo, que adotasse uma medida geral para o estado todo, coibindo a realização de algumas coisas. Eu acho que não é bem assim. O município que está fazendo a tarefa correta, ele não tem que ser punido igualmente com aqueles que não estão fazendo. Mas também não tem lógica aqueles que têm uma performance muito ruim, flexibilizar ao ponto que coloque em risco o resto da nossa população. Quando o nosso país começa a adotar medidas, como um passaporte, por exemplo, vacinal, para impedir a chegada de uma nova variante, ele está preocupado com o país inteiro, né? Então, o município precisa também, na sua região, adotar medidas que não coloquem em risco os demais municípios, os demais cidadãos que estão no estado. Então, eu acredito que não é apenas uma questão do negacionismo, né? Mais de metade da população, de repente, agora acha que a vacina não presta. Não é isso, né? É falta de ação, é lógico, responsabilidade também da população, mas há um problema de gestão aí a ser discutido. Nós estamos colocando a secretaria à disposição dos prefeitos, dos secretários, como eu disse, nós vamos fazer reuniões agora pontuais na região e vamos trazer para a mesa de discussão gestores, conselhos municipais de saúde, promotores que atuam na região para ver de que forma a gente pode melhorar essa performance. Tem vacina sobrando no estado de Mato Grosso, né? No começo eu me recordo, né, a quantidade de instituições, de organizações, de associações que encaminhavam demanda para mim, oficiais, dizendo que era prioridade, que aquele grupo era prioritário, pela importância, etc, etc. Eu critiquei esses dias que eu não vejo essas instituições fazendo campanha para os seus associados virem para a vacina, né? Então, é importante nesse momento que a gente melhore isso. E por força de termos um volume substancial de doses, é que nós tomamos, inclusive, a decisão pela antecipação da dose reforço, estava prevista para 5 meses, agora para 4 meses depois da aplicação da segunda dose ou depois da aplicação da dose única, que é a da Janssen. Secretário, me perdoe, mas o senhor falou uma frase que me chamou muito a atenção. Nós temos municípios que têm 21% de vacinação. Eu pergunto ao senhor, esses municípios que têm um índice percentual abaixo da média, eles receberam constantemente o número de vacinas que deveria ser distribuído a cada um desses municípios ou não? Sem dúvida nenhuma. Eu disse desde o início dessa pandemia, desde o primeiro momento que nós começamos a receber dose de vacina, que nós criaríamos uma regra uniforme no estado de Mato Grosso e cada lote de vacina que chegou foi encaminhado para os municípios aquilo que era proporcional à sua população, né? Acontece que muitos dos municípios que não têm boa performance de cobertura vacinal, nós estamos tendo que, inclusive, remanejar a dose desse município para outros, para não perder as doses, né? Então, eu me recordo que, eu acho que aqui nesse programa eu disse, olha, temos que dar um tempo, tem muito gestor que assumiu esse ano por força das eleições, ainda não conseguiu entender bem na onde está e é preciso dar um tempo para eles, mas agora já tem um tempo bom, né? É por isso que nós
não podemos só ficar na crítica, nós vamos ter que ir para campo para ajudar, verificar de que forma a gente pode ajudar esses municípios. Eu vou conversar essa semana com o nosso governador, vou apresentar um relatório preocupante. Nós lançamos o programa Imunize MT para servir de estímulo, e ele serviu. Ele melhorou ainda mais a performance daqueles municípios que estabeleceram boas estratégicas, mas alguns ainda continuam engateando e parece que não estão colocando cobertura vacinal como prioridade na atenção básica de saúde. É preocupante. Você falou um número que me chamou a atenção, 460 mil. 460 mil pessoas... Não compareceram sequer para tomar a primeira dose. Sem vacinar. Então, e quando eu falo, nesse momento que eu cito esse percentual de 74 municípios abaixo da média estadual, que é 54% de toda a população, né? Se formos analisar toda a população mato-grossense, nós temos uma média de 54% entre os municípios de cobertura vacinal. Quando a gente vai analisar só o público vacinável, isso melhora um pouco, mas como existem outros dados estatísticos que estão sendo divulgados relacionados à população total, a gente também está fazendo esse aperfeiçoamento para não gerar essa discrepância. Então, nós estamos, tem municípios que essa performance, né, e são muitos municípios com 38%, assim, é município demais que a população continua vulnerável, aí tem que adotar algumas medidas. Eu fico preocupado, fica parecendo que nós precisamos ter um novo evento, né, uma variante danosa para que as pessoas possam reagir, buscar a vacina. Quer dizer, hoje eu presenciei um fato que me deixou muito chateado, que eu visitei o nosso sistema regulador, nosso complexo regulador, lá onde funciona o SAMU, onde funciona o sistema de regulação, e eu sentei ao lado de um operador, daqueles que recebe a chamada para um atendimento do SAMU, né? E era uma pessoa que estava com falta de ar, com alguns sintomas característicos da Covid. E a hora que pergunta para a pessoa, uma pessoa de 45 anos, se ela tinha sido vacinada, não tinha sido vacinada. Então, toda uma logística para atender um paciente que passa a ser suspeito de estar com Covid, tem um custo alto, porque toda a equipe tem que tirar uma farda, colocar um outro uniforme, colocar macacão, se paramentar todinho, tirar alguns equipamentos da ambulância, porque elas não podem ser infectadas, que vai atender um paciente que provavelmente está com Covid. Então, quer dizer, isso é muito ruim, né? Isso traz um custo alto para o sistema, dificulta o trabalho da nossa equipe, e pessoas com, eu diria, com 45 anos, não é alguém que não é lúcido a ponto de não poder tomar uma decisão. Então, isso é triste. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Deveria ter, a partir daí, o exemplo de se vacinar, né? Porque é um dos integrantes, um dos agentes da linha de frente nessa batalha aí, até de orientação, enfim, que lida diretamente com a situação. Não, mas o possível infectado não era um operador do SAMU, era uma chamada de alguém que passava mal, o SAMU ia atender. Essa pessoa não estava vacinada, então ensejava do SAMU toda uma operação diferente, custosa, né, perda de tempo em trocar de uniforme, em se preparar, porque nós temos que proteger também os nossos trabalhadores, eles não podem ir atender um suspeito sem efetivamente buscar a devida proteção. Eu tinha entendido pela primeira vez que era o agente que estava com... Infelizmente que também temos profissionais da saúde que até agora se recusam a se vacinar. Então tá, olha, o Gilberto continua conosco, vamos para o primeiro intervalo comercial e após o intervalo tem mais informações aqui nessa entrevista, importantíssimas informações para você, tem a sua pergunta também via WhatsApp 999322529. Não sai daí, um instante só. Bem, o Opinião está de volta aqui ao vivo com o Gilberto Figueiredo. Nós vamos aqui, rapaz, destacar como sempre o que há de mais relevante nesse instante no Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Acompanhe conosco. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, comandada pelo Gilberto Figueiredo, nessa terça 14, mostram que 214 novos contágios pela Covid-19 foram notificados nas últimas 24 horas em Mato Grosso e, neste período, o Estado
não notificou nenhuma morte pelo coronavírus, como já antecipou aqui o Gilberto. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 554.873 contágios. Deste montante aí, em 539.080 casos, as pessoas que foram infectadas pela Covid-19 se recuperaram do vírus, porém, outras 14.023 não resistiram aí às complicações da doença. Atualmente, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, em Mato Grosso, é de 30,73%. O mesmo índice relativo a enfermarias aponta que este tipo de leito está com ocupação aí na casa dos 7%. Está também aí, ó, no Gazeta Digital. Resolução número 2666/2021 do Tribunal Regional Eleitoral TRE indica os juízes Sebastião de Arruda Almeida, Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorença e Pércio Oliveira Landim para atuarem na apreciação das reclamações ou representações relativas às eleições do ano que vem, de 2022. Sebastião de Arruda Almeida será coordenador dos trabalhos referentes à fiscalização da propaganda eleitoral. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral, caberá ao magistrado adotar as medidas de natureza administrativa necessárias ao bom desempenho das competências atribuídas aos juízes auxiliares. Em sua ausência ou impedimento, as providências administrativas ficarão a cargo do juiz Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza e, em sua ausência ou impedimento, aí fica a cargo do Pércio Oliveira Landim. Os juízes designados terão competência para julgar monocraticamente os pedidos de direito de resposta ou também as reclamações e as representações que versarem sobre a propaganda eleitoral. Dá uma clicada aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Essas e outras informações, esporte, economia, política, enfim, você encontra aí no GD. Pedi para o Lorenberg Alves abrir esse bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que é o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Secretário, pelas respostas que o senhor deu no primeiro bloco, eu posso dizer com segurança, ou amigo telespectador pode dizer com segurança, que o senhor é contrário à flexibilização das máscaras ou não? Ainda sou contrário, né? Primeiro, nós não saímos de uma pandemia. Esse é um país que ainda encontra em emergência em saúde pública, né? Tem decreto vigorando no país. E se nós estamos ainda assistindo no resto do mundo um recrudescimento da pandemia, ou seja, voltando tudo a acontecer de novo, quem tinha dispensado máscara está voltando a exigir máscara. Os hospitais começando a receber um número muito substancial de pacientes. A própria nova variante, ela se multiplica a cada 2 dias, praticamente ela dobra. Então eu acho que é salutar termos ainda esse desconforto que é usar máscara, mas ainda decidido pelo cientista como eu diria assim, como um EPI, né, um equipamento de proteção individual eficaz. Então eu sou contra. Eu vivi, né, a responsabilidade está à frente de um enfrentamento, uma pandemia, num colapso nacional e mundial. Eu sei a dificuldade que eu, secretários municipais de saúde e todos os profissionais que atuam na área de saúde tiveram no momento do colapso. Como nós temos uma interrogação, ainda não dá para ter precisão se essa nova variante ela chega com força no país e quais os efeitos que ela vai causar, eu prefiro, como eu disse, a prudência. Ainda estamos numa pandemia. Então, um pequeno sacrifício, continuando a população atenta para isso. Tanto é que a própria população já está praticamente pensando de forma diferente. Recentemente, Cuiabá flexibilizou o uso da máscara e mesmo assim as pessoas continuaram usando a máscara. Isso é bom, né? Nós estamos adquirindo uma educação voltada para isso. As pessoas que tem muita gente nesse momento com resfriado,
que não tem Covid, mas está usando a máscara até para proteção dos outros. Então isso é pedagógico, é bom. Eu defendo a continuidade. Eu acho que nós aí nos próximos 30, 60 dias, nós vamos ter um cenário melhor sobre essa nova variante, saber como ela vai se comportar no Brasil, de que forma ela chega, de que forma ela vai expandir. Com certeza, né, nós temos, se não me engano, hoje 8 casos, mas deve ter mais. Deve ter casos que ainda não foram diagnosticados. Então nós vamos experimentar aí mais alguns dias para nós sabermos até que ponto nós ainda devemos manter essa decisão no Estado. Falar em decisão do Estado, Gilberto, eu vou pedir para você, secretário, comentar essa notícia que está aqui no Gazeta Digital. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcos Russi, do PSB, após os deputados esvaziarem a sessão plenária durante a apreciação de vetos do governador Mauro Mendes, do Democratas, no fim da tarde desta terça, 14, os parlamentares deixaram o plenário após o chefe do Legislativo informar que não seria possível apreciar o projeto de lei de autoria da Janaína Riva, do MDB, que prevê aí a proibição do passaporte de vacina aqui no estado de Mato Grosso. Você está acompanhando essa situação aí, secretário? O que você tem a dizer sobre essa primeira atitude dos deputados, né, e o veto? A atitude do deputado eu não vou criticar, né? É um poder que tem sua liberdade, cada um tem arbítrio para tomar a decisão e não pretendo entrar nessa seara. Agora, nós verificamos o Supremo Tribunal praticamente determinando a imposição de um passaporte de vacina no país. Nós vamos editar uma lei aqui no Mato Grosso proibindo estabelecer passaporte de vacina, é isso que a lei está propondo? Se eu entendi, é isso? Pelo amor de Deus, né? Há casos e há casos. Então a gente precisa tomar cuidado com decisões que são genéricas, gerais para tudo, porque nós podemos ter certo desconforto com isso. Então eu acho que tem que ser analisado com muita prudência esse tipo de decisão, né? E vai ser uma decisão talvez inócua, porque o próprio Supremo vai derrubar se nós aqui no estado do Mato Grosso editar uma lei dessa natureza. Teve uma decisão hoje do Barroso, ministro Barroso, quanto, por exemplo, a entrada de estrangeiros aqui. Por um lado, eu até vejo... Lorenberg, eu queria um comentário, depois você pergunta o que você quiser para o nosso caríssimo aqui, Gilberto. Eu avalio positiva, porque eu, particularmente, não vejo com bons olhos essa questão de passaporte, não. Mas, aí quando essa questão que o Barroso decidiu hoje, especialmente num país que está aí às vésperas de festas, né, conhecidas mundialmente e tudo mais, isso lá agora pode ser passível de muita chiadeira, mas daqui a pouco a gente vai agradecer, porque se os estrangeiros não vierem, a economia vai chiar? Vai, mas a saúde pode agradecer lá na frente, né? Paulo, mas muito rapidamente, só 2 pontos que é preciso registrar. No mês passado, eu recebi em casa um amigo alemão. Para ele sair da Alemanha, veja, do próprio país, no aeroporto, ele passou por uma longa bateria de questionamentos e apresentou o passaporte para ele sair do próprio país. Quando chegou no Brasil, e ele contando para nós depois, que ninguém perguntou nada, não pediu nada para ele. Ele entrou tranquilamente, saiu numa boa. Aí vem o segundo ponto que eu gostaria de colocar. Veja, amigos, nós estamos recebendo um número grande de pessoas vindo de outros países. Outros países que estão com nova onda do vírus. Ora, nós temos que tomar cuidado com o conjunto da população. Aliás, o secretário já disse isso no primeiro bloco. Quando você pede e tem o cuidado e tem a prudência, você está atendendo a saúde pública do conjunto da sociedade. E é exatamente isso, o Barroso está coberto de razão. É preciso cobrar, sim, um passaporte para a entrada de pessoas no país. Simples. Eu vou mais além. Deve, sim, pedir o certificado da vacina para entrar em determinados lugares internamente. O telespectador, muito bem informado aqui do programa Opinião, está participando conosco. E eu acho que é uma pergunta aqui para o Gilberto Figueiredo. Está na tela aqui? Não.
Tá, sim. Boa noite. Eu me chamo Gilmar. Eu gostaria de saber do secretário se já está disponível a vacina Janssen, pois ele disse que quem vacinou a dose única terá que tomar a mesma vacina. Gilmar, para Gilberto. Gilmar para o Gilberto. Sim, nós recebemos dose de vacina da Janssen, já estamos disponibilizando aos municípios, né? Nós estamos numa nova fase em que o município faz a demanda pela peculiaridade que existe, especialmente no caso da Pfizer, que é uma vacina que quando chega ela é condicionada aqui a menos 80 graus. São poucos municípios que têm tecnologia capaz de manter ela nessa temperatura. Então, assim, nós estamos atendendo o que o município pede, né? Mas aqueles que tomaram vacina da Janssen também vão tomar vacina de reforço. Já existem doses que chegaram, mais doses chegando, e nós vamos disponibilizar os mesmos critérios que utilizamos até aqui. Então, a propósito disso, secretário Gilberto, eu queria que o senhor fizesse aí, desse mais informações sobre... Eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu queria que o senhor esmiuçasse aí o que é básico, pelo menos, saber sobre essa vacinação, essa dose de reforço, né? Já que o Estado está preparado, já deu aí essa informação da antecipação. O que é importante saber neste momento aí para a dose de reforço? Bom, todas as vacinas, com a primeira dose, ela gera um certo nível de imunidade. Os estudos levaram a concluir que, passado alguns meses, né, era inicialmente 6 meses, uma segunda dose melhorava mais ainda a proteção. Também ao longo, né, nós já temos 2 anos de pandemia, já temos algum tempo do surgimento das vacinas, os estudos que foram realizados também concluíram que depois de um certo tempo há uma perda razoável dessa imunidade. Então chegaram à conclusão que uma dose de reforço melhora essa performance de imunidade, deixando melhor preparado o corpo das pessoas para eventual reinfecção, né, que já está provada que existe. Então, com o surgimento de novas variantes e com o pouco tempo que existe para fazer análise se as vacinas que estão aí elas são eficazes, a decisão é pela ampliação e melhoria da imunização das pessoas. Bom, por que agora então está chegando à conclusão, começou com 6, depois passou para 5 e para 4? Ora, porque não havia vacina disponível, você primeiro precisava disponibilizar a vacina para a primeira e para a segunda dose. E depois fazer uma dose de reforço. Não parte direto, vamos todo mundo fazer 3 doses e tem a gente que não ia ter nenhuma disponível. O que acontece agora, vamos dar um exemplo no caso do estado de Mato Grosso. Olha a quantidade de gente que não está procurando os postos de vacina, né? Isso está significando nós fazemos estoque de vacina que não está sendo consumida. Nós temos 350 mil doses de vacina na nossa central de imunobiológico. Vacina da Pfizer, congelada a menos 80 graus. Corremos o risco de perdê-las? Não, nós não vamos perder, né? Elas estão acondicionadas a menos 80 graus. Só que temos uma limitação de estoque. Nós triplicamos a capacidade da nossa central de armazenamento. Fizemos um investimento substancial nisso. Mas pela característica da vacina, nós vamos chegar no limite de estoque. E nos municípios nós não temos essa mesma capacidade, né? O município de Cuiabá, por exemplo, hoje nós estamos cedendo um no-break para que eles possam colocar em operação um freezer com essa característica que congela a vacina a menos 80. Então, nós precisamos dar vazão a essas doses. Por conseguinte, deliberamos, estudamos o caso e como outros estados fizeram a mesma coisa, nós trouxemos para 4 meses. Ou seja, quem tomou a segunda dose há 4 meses vai estar disponível para ele a dose de reforço, nós vamos colocar à disposição da população. Até quando nós vamos ficar esperando aqueles que não querem tomar a vacina, né? E se aqueles que acreditam na efetividade da vacina e querem a proteção pela vacina, estamos disponibilizando a dose para aqueles que querem. Secretário, eu vou sair um pouquinho fora, se bem que eu acho que esse tema nosso é importantíssimo, é imprescindível, mas vou sair um pouquinho fora, até para aproveitar o conhecimento, a sabedoria do senhor. O senhor esteve ontem, se não me falha a memória, na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde. E naquela oportunidade, o senhor, de acordo com os sites que eu vi, o senhor chegou a informar de que
quando assumiu a pasta da saúde, em janeiro de 2019, tinha lá na pasta, 3.569 servidores efetivos, 254 comissionados, 1.970 servidores contratados, compondo um total de 5.793 servidores. E aí eu tenho duas perguntas, vou fazer as duas juntas, secretário, para o senhor ter um tempo maior para reflexão. A primeira pergunta, hoje, quase 3 anos depois, eu estou falando em números, não nas pessoas, ainda temos na pasta da saúde 254 comissionados e 1.970 contratados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, aproveitando a sabedoria e o conhecimento do senhor, é possível, secretário, ter uma pasta no estado de Mato Grosso ou em qualquer um outro estado, é possível ter uma pasta sem comissionados e sem contratados? Então, já vou emendar nessa pergunta, embora ela requeira um tempo maior para responder, e já queria que você falasse sobre concurso público, perspectivas para concurso público. Bom, acredito difícil de ter em alguma pasta pessoas não comissionadas. O que é uma pessoa comissionada? Aquelas que recebem uma gratificação especial por exercício de um cargo de chefia, né? Vamos dar um exemplo. Você tem um hospital que tem um monte de enfermeiro e tem lá um superintendente que cuida da área de enfermagem. É correto remunerar esse superintendente igualmente aos demais, se ele vai receber atribuições relevantes e maiores para liderar um grupo? Então, os cargos comissionados são para isso, são secretários adjuntos, superintendentes, coordenadores que recebem atribuição de maior responsabilidade que os demais. Muitos são responsáveis para dar parecer técnico, respondem por isso e correm risco, inclusive, por isso, né? Então, o comissionado é natural que tenha. É possível não ter contratado? Não é correto afirmar que seria impossível. Mas pela peculiaridade do serviço público, veja bem, você não faz concurso todo dia, né? Você tem concurso para preencher vacância dos cargos que foram criados. Quando um efetivo, por exemplo, tira uma licença, vamos supor que esse efetivo seja um enfermeiro. Quem é que vai cuidar do paciente? Você precisa substituir isso com uma velocidade que não é a mesma de realizar um concurso. Então você precisa lançar mão de um contrato. Por isso que se chama contratos temporários, até que o dia que essa função seja suprido por um profissional de carreira efetivo. O último concurso realizado da saúde no estado de Mato Grosso foi há 19 anos atrás. Quando nós estudamos o assunto na transição, esse assunto esteve sobre a minha tutela, eu busquei junto ao governador e ao Ministério Público e até assinei um TAC, né? Propondo a realização de um concurso. Nós definimos, inclusive, metas estabelecidas para uma série de ações na área da saúde. Só que quando nós fizemos isso, professor, primeiro, no primeiro ano dessa gestão, o estado de Mato Grosso estava quebrado, né? A despesa, o comprometimento da despesa de pessoal com a receita líquida era brutal ao ponto de que nós nem podíamos fazer concurso. A legislação não permitia, pela lei do teto de gasto, responsabilidade fiscal, etc, etc. Acontece que um ano logo depois chegou a pandemia e no momento pandêmico não era impensável realizar um concurso, promovendo inclusive aglomeração, etc, etc. Agora nós temos um cenário diferente, né? Nós temos um cenário em que financeiramente o Estado pode se abarcar de ter um novo concurso, já está decidido pelo nosso governo, né? Eu queria ter realizado esse concurso há muito tempo, infelizmente não foi possível. Então nós vamos lançar sim o edital de concurso, quero crer que no máximo no início do ano nós já vamos ter publicação de edital para isso, para suprir a necessidade que tem. E por que nós tivemos que ampliar as contratações de temporários? Eu preciso lembrar dos eventos que sucederam assim que nós tomamos posse. Nós tínhamos um hospital em Rondonópolis administrado por um OS. Mais de 50% dos trabalhadores daquele hospital era contratado pelo OS, não pelo governo do estado. Quando a gente traz de volta a administração, você rompe aquele vínculo, né, com a OS e você precisa repor com o vínculo do governo do estado. 15 dias depois, eu fui a Sinop e fiz a mesma coisa. O hospital de Sinop não tinha um único servidor do governo do estado. Todos eram da OS.
Nós tivemos que fazer processo seletivo e contratar para colocar o hospital em funcionamento. Se não me engano, 5, 6 meses depois, chega a nossa intervenção na Santa Casa de Misericórdia em Cuiabá. 100% dos profissionais tiveram que ser contratados pelo governo do estado. Depois vem a pandemia, com a característica que necessitava incrementar profissionais. Nós tivemos trabalhando no centro de triagem lá na Arena, o centro de triagem de Covid, mais de 400 pessoas. Fizemos um processo seletivo, tivemos que contratar. Então, assim, na Secretaria de Estado de Saúde eu posso garantir, não tem funcionário fantasma, ninguém foi contratado desnecessariamente, todo mundo tem endereço certo para trabalhar, registra ponto, etc, etc. Mas as contingências não levaram a lançar mão, porque, como eu disse, o paciente não vai ficar perecendo sem ter a devida assistência. E nem sempre a gente consegue fazer de acordo com o que seria o ideal, né? Nem Lorenberg disse, né, dos fantasmas, assim. Mas a pergunta é essa, continua esse patamar aí de 1.900 contratados? Sim, como eu disse, nós tivemos que... Mas esse mesmo patamar, 1.900? Agora está diminuindo porque nós fizemos rescisões de muitos profissionais que foram contratados com característica exclusiva para a Covid. É muito importante frisar que nós tínhamos dificuldade para contratar no formato normal, por quê? Porque faltavam profissionais, existia uma competição entre as redes hospitalares pelos profissionais para atender Covid. Nós tivemos que lançar a mão e definir uma lei, uma remuneração especial, um valor de plantão especial para que as pessoas aceitarem trabalhar para nós. Agora, nós precisamos rescindir esses contratos. E eu tenho que utilizar a capacidade ociosa dos hospitais. Vamos ver o Metropolitano, onde nós adicionamos lá mais de 200 novos leitos durante a pandemia. Agora, com essa taxa de ocupação, nós estamos desativando o Covid. Vai ficar um pedaço do hospital com Covid. O resto nós temos que colocar o hospital para trabalhar com cirurgias eletivas e eu preciso substituir uma equipe contratando no regime daquelas demais servidores que atuam no regime natural. Então, essa substituição e contratação ela é necessária. A pandemia da Covid está diminuindo, mas nós temos agora um novo evento que passa a ser prioridade, que são as cirurgias eletivas. Ah, é verdade. Essas são importantíssimas, porque tem muita gente aí que está em polvorosa aguardando aí, né, para que haja o restabelecimento dessa rotina que é quanto às cirurgias eletivas. Podemos falar sobre isso após o intervalo comercial, porque agora vamos para o break e já a gente retoma aqui a entrevista com Gilberto Figueiredo. Não sai daí. Olha, estamos de volta. Este é o último bloco aqui com a entrevista. A gente está exibindo a entrevista aqui ao vivo com Gilberto Figueiredo, último bloco de perguntas. E então, eu vou fazer aqui uma pergunta. Eu estava prestando atenção no que estava falando no bloco anterior, secretário. Estava falando aí sobre suprir a necessidade, né, daquilo que há em termos de material humano para se trabalhar ali, não é? Aliás, você que perdeu o bloco anterior, o Gilberto falou aí que questão de concurso público, é bem provável que agora no começo do ano, não é, se lance aí o edital. E esse edital, e juntando aquilo que você colocou de suprir a necessidade, teremos aí a projeção para quantas vagas e o que poderá ser beneficiado com o concurso? Olha, nós estamos lapidando esses números, né? Já existia um levantamento, um processo já aberto até em 2017, levantando essa demanda. A característica da assistência dos nossos hospitais alterou, porque nós criamos serviços novos que nem tínhamos antes da nossa posse. Nós absorvemos novos hospitais e ainda tem os futuros hospitais que vão surgir no estado de Mato Grosso. Eu acredito que deve ser aí muito mais do que 1.000 vagas no concurso, mas isso é extraoficial. Daqui a alguns dias nós vamos ter uma planilha aprovada, essa planilha ela passa pela apreciação da CEPLAG, que é a Secretaria Coordenadora Geral da Gestão de Recursos Humanos do Governo do Estado, e nós vamos focar naquilo que é muito mais estratégico, né? Nós queremos efetivamente contratar pessoas que são estratégicas em áreas que nós precisamos ter um efetivo. Por isso que nós vamos divulgar daqui mais um dia qual é o número que vai ser disponibilizado de vagas. Importante que venha aí o concurso, tão esperado, concurso público aí na área da saúde no estado de Mato Grosso. Professor. Secretário, de acordo com o site O Livre, no dia 8 de setembro deste ano, ele chegou a afirmar de que o governador
disse que vai desligar dos cargos comissionados até o fim de dezembro todos os seus secretários que quiserem concorrer nas eleições de 2022. Pelo menos a gente sabe, pelos sites, pela imprensa e etc., que tem um grupo de secretários que provavelmente irá sair para a campanha em 2022. O senhor está incluído nesse grupo ou não? Estou incluído nesse grupo, né? Se é uma característica que eu tenho, não é hipocrisia, né? Eu já manifestei a minha intenção, a minha vontade de disputar um pleito eleitoral. Então, eu estou dentro daqueles possíveis candidatos, né? Não sou candidato porque não existe, nesse momento, nenhuma candidatura que possa dizer efetiva, né? Precisa estar afiliado a um partido, precisa se descompatibilizar no cargo 6 meses antes e passar por uma convenção partidária. Aí sim, eu vou dizer que posso ser candidato. Mas como eu tenho a pretensão, eu tenho que, no mínimo, seguir o que determina a legislação eleitoral. Me afastar do cargo 6 meses antes. 6 meses antes seria logo nos primeiros dias do mês de abril. Mas eu acho também que é prudente, de repente, sair antes, né? Tem muita ilação aí que o secretário estaria usando a caneta em benefício político. E eu acredito, com sinceridade, professor, que assim, eu não comecei a trabalhar no serviço público ontem, eu sou um servidor de carreira do Estado, né? Eu já fui secretário de Educação em Cuiabá, administrei o Senai por 14 anos, fui vereador, estou nesse desafio há 3 anos. Será que é 2 meses a mais, 2 meses a menos que vai fazer diferença caso eu esteja pleiteando uma disputa? Então, assim, eu disse ao governador que eu já me sinto com missão cumprida a partir de dezembro. Porém, tem algumas medidas que ainda são estratégicas, como o lançamento dos editais dos hospitais novos regionais. Nós já lançamos o processo de licitação do Lijuína, quero que na semana a gente já lança o lado de Confresa e depois, na seguida, o de Alta Floresta e depois vem o de Tangará da Serra. Tem essa realização desse concurso, que é importante, pelo menos lançar o edital, e eu sei que o governador gostaria que os secretários ficassem por mais tempo, mas eu não tenho nenhum problema, já oficializei ao governador que a partir do dia 1º de janeiro estou pronto para deixar o cargo, cuidar um pouco da minha saúde, que não tive condição de fazer, mesmo depois que eu retornei da Covid, para fazer as fisioterapias necessárias. 3 anos não consegui tirar nenhuma férias decente, sempre foi uma semana tal que você sai mal, consegue entrar de férias. Então, assim, de minha parte não há problema nenhum nisso, né? Mas essa é uma decisão muito particular do governador, é ele que nomeia e é ele que exonera. Tá aí, portanto, o Gilberto Figueiredo, ele está no Democratas, né? Está no Democratas ainda, né? Não vai sair do Democratas. Até agora está fundindo tudo. E, aliás... União Brasil. Agora está virando União Brasil. Está um imbróglio nisso aí tudo para saber como é que se define, quem que manda, quem que não manda, como é que se organiza. Mas está em fase de organização ainda. O Gilberto, ao sair, né, seja agora no final de dezembro, início de janeiro, ou lá para frente, né, na data limite, deverá disputar uma vaga para deputado estadual. É isso que eu... É o que está no meu planejamento, né? Eu preciso salientar que, ora, eu estou exercendo um cargo de secretário de Estado, mas eu sou servidor público. Eu deixo a secretaria, o cargo de secretário, continuo trabalhando como servidor, né? Continuo assessorando o governo naquilo que for necessário. Mas que não paire dúvida se eu estarei com a caneta tomando alguma decisão, eu acho sim que é salutar deixar o cargo, mas vou continuar dando todo o apoio e assistência ao governo do Estado, porque eu sou um servidor de carreira e a pequena experiência que eu adquiri até aqui, ela vai continuar à disposição do nosso governo. Blimberg. Uma vez confirmada, e com certeza será confirmada a fusão PSL e o DEM, o senhor permanecerá na União Brasil ou o senhor vai procurar um outro partido para que possa ter maiores chances para ingressar na Assembleia Legislativa, por exemplo? Se configurado essa união, nós vamos ter que verificar o que acontece com aqueles que já estão nesses 2 partidos, né? Quem que é que vai ficar na União Brasil? Qual é a perspectiva para esse cenário que não tem coligação? Quais seriam as chances de cada candidato? Eu recebi convite para ir para 6 partidos diferentes, né? Eu continuo analisando com muito carinho, inclusive agradeço
a deferência de todos aqueles que me convidaram. Mas essa é uma decisão que ela vai ser lá nos últimos dias do mês de março, quando a gente precisa efetivamente, tem a janela partidária para se filiar, trocar de partido. Então acho que é cedo para assegurar isso. Mas a princípio a minha vontade é continuar a estar no partido do nosso governador. Ô secretário, daqui a pouquinho, se der tempo, a gente retoma essa questão de política partidária, mas eu queria que você falasse sobre o Hospital Central. Como é que estão os encaminhamentos para que nós tenhamos essa obra aí paralisada há muitos e muitos anos aí, não é? A serviço da população. Muitos anos, né? Mais de 34 anos. Um início de um hospital abandonado ali, bem no centro político administrativo, próximo do Palácio Paiaguás. As obras estão em franco desenvolvimento, né? Quem passar lá do lado consegue visualizar isso. Nós tivemos um pequeno problema no início, porque teve uma crise de fornecimento de aço no país como um todo, então as construtoras tiveram dificuldade para fazer a aquisição, mas agora isso já foi solucionado e agora nós estamos correndo atrás para recuperar o cronograma. Continuamos determinados para que esse hospital esteja pronto, edificado até o final do ano que vem. Mas aqueles que não conhecem, podem passar lá do lado que vão ver surgindo o maior hospital de alta complexidade do estado de Mato Grosso e também, em breve, já saindo, arrancando da fundação, os hospitais regionais que nós planejamos, 4 novos hospitais planejados no estado de Mato Grosso. Ó, eu tenho que encerrar o programa, faltam 3 minutos, eu quero lá, chegou uma pergunta aqui, mas que mandaram aí no zap do Opinião, mas mandaram também aqui para mim, aqui no meu zap pessoal. Boa noite, secretário, aqui é o Adriano do CPA. Esse concurso que o senhor anunciou aí hoje é para quando e é para assumir quando os cargos, em especial o pessoal da enfermagem? Adriano do CPA. Olha, agora nós vamos decidir a contratação de uma empresa para realizar o concurso, né? Nós já temos praticamente um termo de referência pronto para contratar quem vai efetivamente cuidar de todo o trâmite administrativo para a realização disso. Pretendo na semana que vem ter uma interlocução junto ao FMT, que é a instituição que vai realizar inclusive o concurso da área de segurança. Talvez a gente siga esse mesmo caminho, mas de qualquer forma, mesmo sendo um concurso que tem um contrato de risco, ou seja, os custos do concurso normalmente eles são cobertos pelo valor das inscrições, nós vamos instaurar um processo administrativo para a contratação da empresa. Nós queremos vencer lançamento de edital, os prazos regulamentares, realização de provas, correção e resultado dentro do prazo regulamentar, antes do período eleitoral, até porque aí tem restrições para isso, para que os profissionais possam ser contratados ainda dentro do exercício 2022. Bom, e para encerrar, tem também a perspectiva lá para o Hospital de Juína. O lançamento está previsto da licitação para quando? Olha, eu acredito que nós lançamos, 30 dias no mínimo de edital, nós acreditamos que nós vamos estar ainda apurando dentro do mês de dezembro, recepcionando as propostas. Volto a frisar, convocando as construtoras do nosso estado. É um hospital nasce maior do que qualquer hospital que nós temos hoje. É um investimento de 112 milhões de reais, né? E nós gostaríamos muito que uma empresa competente no nosso estado pudesse vencer a licitação. Mas é uma licitação pública, qualquer empresa no Brasil pode participar e nós queremos efetivamente começar e terminar a construção desse hospital. Por isso que a gente sugere a participação de grandes empresas que tenham capacidade técnica e financeira para tocar uma obra dessa natureza. Ok, o Opinião tem que ser encerrado, a gente tem horário de rede para cumprir, agradeço demais, viu Gilberto, por ter vindo aqui, agradeço a você e aproveito para desejar-lhe aí um bom Natal, um 2022 especialmente saudável, que você cuide bem da saúde, que ela não esteve da forma que gostaríamos que tivesse, né? Teve alguns percalços aí, mas felizmente você conseguiu superar. Continue cuidando dela, da saúde do povo de Mato Grosso, na secretaria, enquanto estiver por lá, e da sua propriamente aí, para que possamos gozar dessa amizade aí por mais de muitos e muitos anos. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo, professor Lonenberg, também desejo um excelente Natal a todos. Eu
Sempre agradeço a Deus, vou ter a oportunidade de passar o segundo Natal depois do evento da Covid, né? Todos os dias agradeço isso. É muito bom estar aqui, é muito bom viver. Por favor, não se arrisque, vacine-se. Aqui tem muita coisa boa para a gente aproveitar ainda, antes de colocar a nossa vida em risco. Muito obrigado a todos. Verdade, obrigado e parabéns aí, boa sorte aí para o ano que vem, seja qual for o seu caminho, viu? Ana Carolina Lazzarini, também assessora de imprensa, muito obrigado pela força mais uma vez no roteiro aí, viu? E Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Com o Coronel Salles, que é o Leovaldo Salles, secretário municipal de Ordem Pública, sobre as festas de fim de ano. Ele é secretário municipal de Ordem Pública. Coronel Salles, ativo na opinião, amanhã às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.